Imagine por um instante aquela oportunidade de ouro, aquela que você viu surgir no horizonte, promissora, quase palpável. Talvez fosse um investimento que prometia retornos substanciais, uma mudança de carreira que abriria portas para um futuro mais próspero, ou até mesmo um negócio inovador que você sonhava em iniciar. Você analisou, ponderou, sentiu o frio na barriga da incerteza, mas no fim, o medo te paralisou. O medo de arriscar, de errar, de perder o pouco que já tinha. E então, observou de longe enquanto outros, mais ousados, agarravam a mesma chance e colhiam os frutos. A dor do arrependimento, a sensação de ter deixado a felicidade escorrer por entre os dedos, é uma ferida profunda. Essa dor, meu amigo, é o eco da aversão à perda. Mas o que é exatamente essa aversão à perda que nos assombra? Em termos simples, é um viés cognitivo profundamente enraizado na mente humana, descoberto pelos laureados Daniel Kahneman e Amos Tversky. Eles nos mostraram que a dor de perder algo é psicologicamente muito mais potente do que o prazer de ganhar algo de valor equivalente. Pense comigo. A frustração de perder R$ 100 é, para a maioria de nós, muito mais intensa do que a alegria de encontrar R$ 100 no bolso de uma jaqueta antiga. É uma assimetria emocional que molda nossas decisões de formas que nem sempre percebemos. Essa assimetria não é trivial. Ela tem um poder imenso sobre nossas vidas, especialmente no campo financeiro. O medo de errar, de cometer um deslize que resulte em perda, torna-se um gigante que se interpõe entre nós e as decisões. É como se nosso cérebro, um mecanismo de autoproteção arcaico, preferisse a inação e a segurança do status quo, mesmo que isso signifique perder oportunidades valiosas. Não é o medo do risco em si, mas o medo da perda associada a esse risco. Isso nos transforma em prisioneiros da nossa própria cautela. E aqui reside um paradoxo cruel. A paralisia, motivada pelo medo de perder, acaba sendo a maior perda de todas. Não investir por medo de perder dinheiro significa perder o potencial de crescimento. Não mudar de emprego por receio do desconhecido significa perder a chance de uma carreira mais satisfatória e um salário melhor. Manter-se em uma situação financeira estagnada por medo de arriscar é, na verdade, uma perda contínua de poder de compra, de qualidade de vida e de sonhos. A inação, neste contexto, não é apenas uma ausência de ação. É uma decisão ativa de renunciar ao progresso, uma sangria silenciosa de oportunidades e recursos. É como se houvesse um bug no nosso cérebro, um software desatualizado que nos impede de ver o panorama completo e de agir com a clareza necessária. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de desativar esse bug? E se você pudesse aprender a identificar riscos calculados e agir com a mesma frieza e precisão das elites financeiras? Aquelas que parecem sempre tomar as decisões certas e prosperar onde outros hesitam? Elas não são imunes ao medo, mas aprenderam a gerenciá-lo, a transformá-lo em um motor, não em um freio. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Essa frieza das elites não é ausência de emoção, mas sim uma compreensão profunda de como nossa mente funciona. A neurociência nos oferece insights fascinantes sobre a aversão à perda. Quando enfrentamos a perspectiva de uma perda, áreas cerebrais como a amígdala, responsável pelas emoções e pelo medo, são ativadas de forma intensa. É uma resposta primitiva de luta ou fuga, projetada para nos proteger de perigos iminentes. No entanto, no contexto das finanças modernas, essa resposta muitas vezes nos sabota, fazendo-nos superestimar o risco e subestimar o potencial de recompensa. Nosso cérebro não evoluiu para lidar com mercados de ações ou investimentos em criptomoedas. Ele evoluiu para nos manter vivos na savana. Daniel Kahneman e Amos Tversky, com sua teoria da perspectiva, destrincharam essa assimetria emocional. Eles demonstraram que não avaliamos ganhos e perdas de forma absoluta, mas sim em relação a um ponto de referência. E, crucialmente, a curva de valor para perdas é muito mais íngreme do que para ganhos. Isso significa que a desutilidade de perder uma certa quantia é maior do que a utilidade de ganhar a mesma quantia. É por isso que muitos investidores seguram ações em queda, esperando que elas se recuperem, evitando assim realizar a perda. Uma perda que, na realidade, já aconteceu no valor de mercado. Eles preferem a esperança ilusória de uma recuperação à dor concreta de admitir o erro. Essa é a aversão à perda em ação, paralisando a decisão de cortar prejuízos e seguir adiante. Os cassinos e jogos de azar são mestres em explorar esse viés. Eles criam ambientes onde pequenas vitórias são frequentes, mas as perdas, embora menos frequentes, são grandes. A emoção do ganho inicial nos vicia, mas o medo de perder o que já ganhamos nos mantém apostando, muitas vezes além do razoável. É o efeito dotação em jogo. Uma vez que algo é nosso, seja dinheiro ganho numa aposta, uma ação na carteira,
ou até mesmo uma ideia, nós passamos a valorizá-lo muito mais do que se não o tivéssemos. Vendemos um carro usado por um preço significativamente maior do que estaríamos dispostos a pagar por um idêntico, apenas porque ele já nos pertence. O custo invisível da inação, impulsionado por essa aversão, é monumental. Pense no espectador que, por medo de investir na bolsa, deixa seu dinheiro parado na poupança, perdendo para a inflação e para as oportunidades de crescimento que o mercado oferece. Essa não é uma não decisão. É uma decisão de perder poder de compra, de ver seu capital encolher lentamente. Ou o espectador que sonha em empreender, mas o medo de falhar e perder suas economias o impede de dar o primeiro passo, condenando-o a um trabalho insatisfatório e à estagnação financeira. A perda aqui não é um evento único e dramático, mas uma série contínua de oportunidades que escorrem pelos dedos, uma sangria silenciosa de potencial. É vital, então, desmascarar o conceito de risco. Para a maioria das pessoas, risco é uma emoção, um frio na barriga. Mas para as elites financeiras, risco é um cálculo, uma probabilidade. O risco percebido é a sensação de perigo que a amígdala nos envia. O risco calculado é a análise fria das variáveis, das chances de sucesso e fracasso, e do impacto financeiro de cada cenário. Quando confundimos os dois, permitimos que o medo irracional dite nossas escolhas. A matriz da decisão de um investidor experiente não é um simples sim ou não, mas uma escala de probabilidades e impactos. Eles entendem que cada decisão, seja ela de investir, de mudar de emprego ou de iniciar um negócio, reside em um espectro de risco, de recompensa. E a aversão à perda nos cega para o lado da recompensa, obscurecendo o quadro completo e nos empurrando para a inação. O medo de perder nos impede de ver que, muitas vezes, a maior perda é não tentar. É exatamente essa a distinção que as elites financeiras dominam com maestria. Para elas, o medo de perder não é um anátema a ser evitado, mas uma força a ser gerenciada, uma variável a ser incluída na equação. O mindset delas não é de ausência de medo, mas de uma gestão sofisticada do medo, transformando-o de um inimigo paralisante em um informante útil. Elas entendem que a perda é uma parte inevitável do jogo, e o verdadeiro diferencial está em como se reage a ela, em como se enquadra essa experiência. Uma das estratégias mais poderosas é a ressignificação da perda. Em vez de encará-la como um fracasso humilhante, elas a veem como um custo de aprendizado ou um investimento em experiência. Cada erro, cada revés é uma aula cara, mas inestimável. Pense em grandes empreendedores que faliram diversas vezes antes de alcançar o sucesso estrondoso. Para eles, essas perdas não foram o fim, mas degraus dolorosos em uma escada de aprendizado. Essa mudança de perspectiva tira a carga emocional destrutiva da perda e a transforma em um catalisador para o crescimento e a adaptação. É a mentalidade do cientista que celebra um experimento falho porque ele eliminou uma hipótese e aproximou-o da verdade. Para diminuir a carga emocional antes mesmo de tomar uma decisão, as elites financeiras empregam a análise de cenários. Elas simulam mentalmente, e muitas vezes no papel, os piores e melhores desfechos possíveis. O que de pior pode acontecer se eu fizer isso? E o que de melhor? Ao confrontar o pior cenário de forma racional, o espectador pode perceber que, na maioria das vezes, o monstro imaginado não é tão assustador quanto parecia. E, mais importante, pode-se desenvolver um plano de contingência para esse pior cenário, o que diminui drasticamente a incerteza e a ansiedade. Essa prática transforma o medo do desconhecido em um risco quantificável e gerenciável. A definição de limites de perda é outro pilar fundamental. Antes de entrar em qualquer empreendimento ou investimento, as elites financeiras estabelecem stop-loss mentais e financeiros claros. Eles sabem exatamente quanto estão dispostos a perder, seja tempo, dinheiro ou energia, antes de desistir e reavaliar. Isso não só protege o capital, mas, crucialmente, mitiga o impacto emocional de uma perda. Se o espectador decide investir R$1.000 e define que só aceitará uma perda máxima de R$100, ao atingir esse limite, a decisão de sair se torna mecânica, não emocional. Essa disciplina evita a armadilha de segurar uma posição perdedora na esperança de uma recuperação improvável, uma manifestação clássica da aversão à perda. O poder da pequena ação é a chave para desmistificar o medo e construir confiança gradual. Em vez de saltar de cabeça em um grande investimento assustador, o espectador pode começar com pequenos passos calculados. Quer investir? Comece com uma quantia mínima que não lhe cause insônia. Quer mudar de carreira? Faça um curso online na área desejada ou converse com pessoas que já atuam nela. Cada pequena vitória, cada aprendizado, constrói uma base de confiança que gradualmente erode a paralisia da aversão à perda. É como aprender a nadar.
Começa-se na parte rasa, acostumando-se com a água, antes de se aventurar em águas mais profundas. A história está repleta de narrativas de sucesso pós-perda. Pense em empresas que quase faliram, mas que, ao invés de desistir, usaram as lições de suas perdas para pivotar, inovar e se tornarem gigantes. Pense em indivíduos que perderam tudo, mas que, com resiliência e inteligência, reconstruíram impérios. Essas histórias não são sobre a ausência de perdas, mas sobre a capacidade de transformar a perda em um trampolim para algo maior. A verdadeira liberdade financeira não é sobre nunca perder, mas sobre aprender a perder inteligentemente, extrair o máximo de cada revés e, o mais importante, continuar avançando. O medo de perder é natural, é uma parte intrínseca da nossa biologia, mas a paralisia que ele pode gerar, essa sim, é uma escolha. Qual será a sua próxima escolha? Você continuará permitindo que a aversão à perda dite seus limites ou começará a aplicar essas estratégias para identificar riscos calculados e agir com a frieza e precisão das elites financeiras? A recalibração do seu cérebro começa com a decisão de ver a perda não como um ponto final, mas como uma vírgula em sua jornada de evolução.